Bom dia, pessoal. Com muita satisfação que, em nome da coordenação do programa de pós-graduação em Ciências Médicas, vamos ter a atividade dessa disciplina de tópicos em Ciências Médicas e realizável graças à colaboração de nossos orientadores e de pesquisadores que atuam, principalmente aqui no campus do Colorado do Sul, e possam compartilhar as suas atividades de pesquisa. E isso pode ser potencialmente interessante para vocês, com devido respeito, anjinhos e anjinhas, que estão iniciando a trajetória acadêmica, seja para conhecer linhas de pesquisa que eventualmente possam ser do interesse de vocês, ou, por exemplo, como é o caso de hoje, conhecer um pouco da trajetória acadêmica da nossa colega, professora Jeane Matos Andrade, que tem uma história muito instrutiva de como se desenvolver aqui no contexto da nossa Universidade Federal do Ceará. A professora Jeane, ela se formou em farmacêutica e, desde muito cedo, se envolveu em diversas atividades, em diversos laboratórios, até que se encantou com a atividade da farmacologia coordenada pelo então professor Glaucio Viana. E a professora Glaucio é uma das fundadoras do programa de pós-graduação da farmacologia, bem farmacêutico, e que se dedicava à área da neurofarmacologia, que a Jeane ficou encantada com isso e acabou se desenvolvendo exatamente nessa área. Após a realização do seu mestrado e doutorado aqui na UFC, a Jeane se tornou professora do Departamento de Fisiologia e Farmacologia em 1998 e em cima dessa condição como professora, ela se esforçou para ter o próprio ambiente de atividade, desenvolver a própria linha de pesquisa, e isso foi se desenvolvendo ainda mais ao longo do tempo, seja porque em 2003 ela, inclusive, se predispôs a realizar um estágio pós-doutoral na Universidade de Coimbra, onde ampliou conhecimento com outros pesquisadores e com outras linhas de pesquisa, e isso acabou rendendo uma diversificação dos interesses de pesquisa dela. A professora Jeane não somente teve
essa bem-aventurança, digamos assim, como, inclusive, passou 4 anos de castigo como coordenadora da pós-graduação da farmacologia, e foi muito importante e nas ciências médicas para consolidar a avaliação junto à CAPES. Já em 2018, a professora Gerane se tornou professora titular do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, e muita satisfação que a gente tem nessa atividade de hoje, particularmente tendo em vista que a GEAN acaba de ser devidamente reconhecida pelo Conselho Regional de Farmácia com um prêmio, que é a medalha do mérito farmacêutico cearense, por conta de uma pesquisa muito promissora, papel do ácido clorogênico em modelos experimentais do Alzheimer. O ácido clorogênico é um dos componentes, inclusive, aí do nosso mais que querido feijãozinho. Então, por essas e por outras, a gente agradece muito a participação da Giane, porque ela tem uma presença no nosso programa de pós-graduação de forma muito altiva, dedicada, e, inclusive, a gente explora, digamos assim, na condição de responsável pela avaliação das bolsas do nosso programa. Gente, grande satisfação que a gente recebe a professora Gerane. Professora Gerane, vamos lá, né? Bom dia a todos e todas. Quero agradecer o Armênio pelo convite. Sempre ele exagera, tá, um pouco nas palavras dele, então não é tudo isso aí, eu não sou tudo isso, não. Mas é uma satisfação muito grande apresentar um pouquinho do meu trabalho para os alunos, os novos alunos. E para os meus alunos que vieram, que eles são obrigados a vir. Então, eu sou coordenadora do Laboratório de Neurociência e Comportamento. A gente trabalha com modelos experimentais de doenças neurodegenerativas, tá? Buscando compostos neuroprotetores. A gente trabalha numa linha de compostos que agem no receptor do ATP, mas também com produtos naturais, né? Substâncias isoladas de produtos naturais. Então, é um grande desafio, porque as doenças neurodegenerativas, particularmente Alzheimer, Parkinson, não tem tratamento. Você não consegue, né, parar a neurodegeneração. Então, os medicamentos clássicos estão aí há anos, às vezes modificam alguma molécula, mas é o mesmo princípio de ação. Né? Você consegue repor os estoques do neurotransmissor que está faltando, mas você não consegue parar a neurodegeneração. Muitas vezes você não sabe nem por que começou a neurodegeneração. Então, a gente busca compostos, moléculas que possam ser usadas, pelo menos como adjuvante, para diminuir a perda da neurodegeneração. Esse lado que aqui eu não estou vendo. Então, as doenças neurodegenerativas, são condições muito debilitantes e é um preço que a gente tem a pagar porque a gente quer viver mais, né? Então, nós queremos viver mais, então temos recursos. As nossas células, muitas delas, são programadas para morrer. Tá? Então, a medicina evoluiu muito, então você consegue chegar aos 80, 90 anos com a qualidade de vida. Mas a maioria da população não. Então, a gente vive mais, então vai ter que ter, né, onde alguns desenvolveram algumas doenças neurodegenerativas. Então, né, que afeta, né, as pessoas mais, quando aumenta a idade,
né? Que podem ser algumas que afetam o movimento, como a gente vai falar do Parkinson, né? Ou afetam, né, a capacidade cognitiva, que também as demências. Segundo a OMS, as doenças neurológicas contribuem para 16% do total de mortes em países de média baixa renda, 13% para os países de alta renda, né? Tem um custo muito grande, né? É o custo do paciente, as pessoas, os cuidadores também, né? Deixam de trabalhar, então é um custo muito grande para o país. Ele aproximadamente gasta 1% do PIB no tratamento dessas doenças. Tá? Então, dos estudos mais comuns a doença de Alzheimer, né? Que em termos de doença, 60% a 70% né? São pacientes com doença de Alzheimer. Mas seguido de Parkinson e a doença de Hunter, a gente vai falar hoje sobre Parkinson e Alzheimer. No Alzheimer, né? É uma doença neurodegenerativa, progressiva, crônica. Atualmente tem 55 milhões de pessoas, né, com mais de 65 anos, vivem com doença. Estima-se que em 2030 sejam 78 milhões. Tá? No Brasil, 1,2 milhões de pessoas vivem com alguma forma de doença. Né? As 100 mil novos casos são diagnosticados por ano, atingindo 100% das pessoas de 65 a 75 anos e aumentando. 13% de 75 a 85 até 33% de pessoas acima de 85 anos. Tá? Então, talvez 5% por uma origem genética. Você sabe bem, um gene está alterado, está de parquina, está assim. Mas, né, a grande maioria, 95% dos casos, é chamada doença de Alzheimer esporádica. Tá? Ou de mídia tardia. Então, tem as causas que você não pode modificar. Envelhecimento você não pode modificar. Mas tem muitos fatores que a gente pode melhorar para não desenvolver essa doença. Então, tem uma variante genética, né, do gene, a POL4, que tem um risco muito grande de desenvolver essa doença. Mas tem outros fatores, como diabetes, hiperglicemia, inflamação, estilo de vida, estresse, né? Acidente vascular cerebral, então esses podem, né, para esses podem. Então a gente vai falar aqui muito do diabetes, que eu já vi que tem uma relação muito grande de diabetes com o desenvolvimento da doença. Então, quem tem diabetes pode ter uma grande chance de desenvolver a doença. Tá? Inclusive, a gente trabalha com um modelo que então, hoje em dia, a teoria da Alzheimer seria o quê? A resistência à insulina cerebral. Tá? Seria o diabetes tipo 3. Então, por isso que é tão importante tratar o diabetes. Então, os sintomas clínicos da doença são, aqui é bem resumido, mas reduzido 10, são 4 fases, mas uma fase inicial, que tem polimérese, problema de linguagem, desorientação em ambientes familiares, desvio do humor, desaparece agressividade, depressão, ansiedade. Então, se você olhar aqui no cérebro saudável, uma coisa da Alzheimer leve, você já tem um encolhimento do hipocampo. Tá? E o hipocampo é a área da formação e consolidação da memória. Então, por isso que os pacientes, né, têm essa. Já pensou você? Aí você vai perdendo, mas vira que tem outros sintomas. Então, tem outras áreas cerebrais, né, sendo morrendo. Então, áreas tem uma perda plasticar muito grande. Um paciente com esse Alzheimer mais no estágio, na fase tardia, olha, tem um envolvimento dos neurônios, né, corticais muito grande. A custa disso, os ventrículos se expandem com relatamento, os ventrículos, e cada vez mais um envolvimento grave do hipocampo. E as áreas, outras áreas relacionadas que não estão no hipocampo, mas que mandam toda a vida do hipocampo, são os núcleos basais de Meyer, que é onde tem, e o certo melhor, onde tem muita, são produzidos, produzida acetilcolina. Então é uma área onde tem os neurônios que sintetizam acetilcolina. Então você perde muito acetilcolina. Por isso que o tratamento hoje é o quê? Aumentar a acetilcolina. Você não pode parar
essa degeneração, então você aumenta o neurotransmissor responsável, né, que vai manter todo a formação da memória. Então, olha aqui um envolvimento, né, muito grande, cerebral, de uma maneira geral. Então, as hipóteses, né, a primeira hipótese é a hipótese polinésia. Se usa até hoje, né? É uma degeneração dos neurônios polinéticos. Então, por isso, da deficiência de acetilcolina. Aí, como é que você trata? Você trata aumentando o suporte da acetilcolina. Você não pode dar acetilcolina porque ela se degrada em 150 milissegundos. Então, você dá uma droga que inibe a degradação da acetilcolina. Então, você deixa mais tempo lá porque você diminui a degradação. Então, é um tratamento padrão hoje em dia. Aí, o que é que tem? Em termos disso patológico, os pacientes têm o quê? Uma deposição do peptídeo, da amiloide, da beta, uma molécula grande que é cortada em um fragmento que ele pode ser saudável ou ele pode se precipitar. Dependendo da enzima que vai cortar ela, pode destinar um fragmento que se precipita dentro da célula. Então, se você tem uma precipitação, né, uma marca, em volta dessa, você vai ter o quê? Um aumento da inflamação. Um aumento da inflamação que é porque tem um composto que não é capaz de depositar. Fora isso, nós temos o quê? Nós temos a precipitação também da proteína tal. Proteína tal fosforilada, quando ela está numa forma mutante, ela se dobra e ela se precipita dentro do neurônio. Tá? Então, a gente tem também uma precipitação dessas proteínas. Olha isso, disfunção mitocondrial, um aumento da citotoxicidade, porque você tem um aumento, tá, do glutamato. O glutamato é fisiológico, mas ele não pode estar em grande quantidade lá. Então, ele também começa a matar a célula. Entra cálcio na célula e ativa várias vias apoptóticas, então, o neurônio morre também. Estresse oxidativo e neuroinflamação. Então, tudo isso vai fazer o quê? Vai fazer a célula e o neurônio morrer. Agora, o que é que depois disso aí, quem é que começa primeiro? Quem é que fez a proteína tal? A hipótese é a proteína tal. Na medicina, você vai olhar para o marcador e você vai ver lá os depósitos do beta-amiloide e a fosforilação da tal. Mas quem é que fez ela se depositar? Quem é que veio antes? A neuroinflamação veio antes? Veio a neuroinflamação e ela se depositou? Ou ela se deposita e aumenta a neuroinflamação? Tá? É um ciclo que você não consegue, né? Quando vai mostrar onde é que começa. Mas eu sou mais hipótese, eu estou mais na nova hipótese aqui do diabetes tipo 3. Tá? Eu acho que tem o quê? Uma resistência à insulina cerebral que leva à neuroinflamação, leva ao depósito, à precipitação da proteína beta-amiloide e da fosforilação da tal. Então, poderia começar com resistência à insulina, que está de acordo com os pacientes diabéticos que têm mais uma predisposição a desenvolver a doença. Tá? Então, isso aí encaixa bom. Então, a insulina, a glicose cerebral, ela entra, tem transportadores que não dependem da insulina. A insulina não só serve para a glicose entrar na célula, não. Tá? Então, ela tem muitas funções de crescimento, diferenciação, neurogênese, ela tem muitas ações, né? Quando ela se liga e é fosforilada, ela ativa vias, né? Vias protetoras, na epinase, e ela bloqueia as vias inflamatórias, né? De GSK. Então, a sinalização, e fora isso, ainda retira os omegas que se depositam. Então, se você tiver um problema na resistência à insulina, na sinalização da insulina, vai acontecer o quê? Você não essa via que é de neurogênese não acontece, e você não aumenta a GSK13, você aumenta a via inflamatória. Então, você aumenta o depósito, né? A fosforilação da tal, e além disso, você aumenta, né? Você tem um depósito muito grande da beta. Isso leva estresse ativo, disfunção mitocondrial,
informação e emoção. Então, dentro das três hipóteses, aí aqui nós vamos falar, né, dos tratados, mas a gente agora vem antecipar. Então já pensem aí, qual seria o tratamento para apresentar essa, de acordo com as hipóteses? Aumentar a ceticolina, ok? Sim. Diminuir a neuroinflamação. Né? Bom, também. Diminuir a ação dos glutamatos. Então, isso aí seria a estratégia que a gente tem. A estratégia terapêutica que hoje em dia tem. Tá? Você pode, atualmente, né? Atualmente não, mas já tem pouco tempo, fazia 20 anos que a gente não pegava nenhum tratamento para a doença de ovário. Então, ela aprovou a dupilumab, que é um anticorpo monoclonal, que é um anticorpo contra o ABL, que é uma retira, né, o ABL. Então, esse é o tratamento mais novo aprovado e que há muita controvérsia. Dentro da FDA tem segmentos que ainda não aprovaram, né? Mas é porque tinha que fazer 20 anos que não tinha nada, né? Os estudos iniciais muito pequenos, com poucos pacientes, mas ela foi aprovada. Sem uma observação prolongada e efeitos colaterais, mas a gente já teve esse efeito mais novo. Em relação à doença de Parkinson, né? É a segunda doença neurodegenerativa mais comum. Também ela começa, ela atinge, né? A faixa etária de 50 a 70 anos. Tem o Parkinson mais jovem, né? A pessoa pode desenvolver com 30 anos. Essa tem um componente genético, mas também é muito pouco. A maioria de Parkinson não se sabe porque que esses neurônios que começam com 50 anos já tem uma perda de 70% dos neurônios lá no estriato, na via líquido estriatária. Né? Não no estriato, mas o corpo lá do neurônio está lá na substância negra, então tem uma degeneração da via líquido estriatária. Não se sabe por quê. Mas são fatores que podem levar a essa perda neurônica. É para a gente morrer com 90 anos, eu sou muito otimista, mas eu não vou nada. Mas é para eu ter ainda 70% dos meus neurônios totais. 90%, não é para eles morrer com 50%, com 50 anos. É o que acontece nessa doença. A incidência real, 110 a 300 casos por 100 mil, né, acima. A OMS estima que aproximadamente 1% da população com idade superior a 65 anos tem a doença. E no Brasil, estima-se que 200 mil pessoas sofrem com um problema. Então, e ela vai exponencialmente, ela vai aumentando, você vai ficando mais velho, a probabilidade, né, aumenta a incidência na população. Então, as características clínicas, moléculas, glicemia, rigidez, tremor, alterações no equilíbrio na postura. Mas, antes de aparecer os motores, 10 anos antes, você já tem sintomas não motores. Tá? E que você só leva o seu avô, você só começa a procurar um médico, quando surgem os motores. E quando surgem os motores, já tem 75% dos neurônios aparelhos. Então, e essas características, muitas vezes, você não relaciona com a doença. Então, o paciente tem uma constipação intestinal. Você relaciona daqui a 10 anos ele vai ter Parkinson. Anosmia, né? Você começa a não sentir muitos cheiros. A minha mãe dizia para ela, né, pessoa que passa, mas o meu pai dizia há muito tempo atrás que não sente cheiro de nada. Então, muito antes de desenvolver ele já estava com a perda fatal. Tá? Distúrbio do sono é um fator. Hoje em dia, você pode entender. Né? Distúrbio do sono, assim, eu já posso só pensar em geriatra, neurologista, que pode desenvolver. Tem um componente hereditário? Tem. Né? Você tem um tio, uma família, um pai, não seria aquele genético vai desenvolver com certeza, mas você já tem uma predisposição familiar. Okay? Mas esses sintomas aí, não comportamentais, né? Apatia, labilidade emocional, ansiedade, depressão, já
Demência também tem uma relação na doença de Parkinson, uma relação também com demência com Alzheimer. Porque viram que os neurônios moram na via ocidental, mas naquelas áreas onde cérebro medial também tem, em músculo com Alzheimer, também tem uma perda polinética. Por isso que esses pacientes desenvolvem a demência. Não é uma demência tão devastadora como o Alzheimer, mas eles também têm uma demência. E as outras muito do sistema, né? O sistema gastrointestinal. A pessoa, além nós fizemos um trabalho, foi publicado um trabalho livre, mostrando, né, que no nosso governo, os irmãos tinham um déficit, uma razão. Antes dos doutores, eles já tinham a via gástrica não estava funcionando bem, tinha constipação, né? Então foi um trabalho muito bonito que a gente publicou com o professor, né? Porque ninguém amava muito para a via gástrica, mas tem a teoria dizendo que a obra que é o que se deposita, ela pode ter uma via gástrica cérebro, né? A via gástrica cérebro, que é que está. Né? Alguns não aceitam muito essa teoria, mas viram que tem alfa-sinucleína preposta no trato gastrointestinal, tem alfa-sinucleína, que é o marcador lá no cérebro. Né? Então, tem essa via, é uma via ascendente. Alguns acham que seria descendente, mas tem uma via ascendente, né, de deposição de alfa-sinucleína. Por isso que os pacientes têm, né, constipação, né, alguns sinais autonômicos muito antes, né, de desenvolver os sintomas motores. Então, os achados histopatológicos, a perda de neurônio na substância negra, participar, né? A presença de corpos de vermelho, que são as exclusões e as capacidades de alfa-sinucleína e de ubiquitina. Hoje em dia, o grande marcador seria a alfa-sinucleína. E a perda dos neurônios polinésticos, como eu falei, nos grupos causais mais. Então, o que é Levi? Tem um depósito desse corpus de Levi, aqui nos estágios, aqui foi o prato que ele fez, ele estagiou a doença, né, de acordo com os sintomas e com o depósito dos corpos de Levi. Então, tem que ver, a via vagal aqui, ela seria vindo mesmo, é a teoria gasto mesmo. Tá? E esse depósito de corpos de Levi, esses depositos, eles aparecem muito aqui, nas áreas olfatórias, na via olfatória, e no tronco cerebral. Né? Particularmente em áreas, né, onde tem a síntese de serotonina e a síntese de dopamina. Particularmente serotonina e noradrenalina. Por isso que esses pacientes têm depressão. Então, eles já tinham um depósito de alfa-sinucleína no tronco, nos locais da síntese de serotonina e noradrenalina. Tá? E, com o estadiamento, com a progressão da doença, já começa a ver grandes depósitos de alfa-sinucleína em áreas estriatais, que seria a principal envolvida, e áreas polinésticas. Então, no estágio 5 e 6, o que é que tem? Grandes depósitos de alfa-sinucleína no tronco cerebral, áreas verticais, né? Então, áreas relacionadas à via motora estriatal e à via cognitiva. Então, a perda polinética pode estar associada ao quê? Toxicidade, distúrbio na homeostase do cálcio, neuroinflamação, apoptose, agregação proteica, o depósito da alfa-sinucleína, neurotoxinas, os pesticidas, o estresse oxidativo e a predisposição genética. Tá? Então, o caso aqui quer dizer, o passo, ele não está numa região, né? Num bairro. Tá? E a pessoa jovens, com 18 anos, 19 anos, ela até tem caso raro, mas não é. Ela não tem essa casa. Aí tem que vir os jovens da Califórnia, que moravam na região, começaram a desenvolver partes. Como é que a pessoa mora no bairro, aparece um monte de casos de partes. Aí viram que eles, né, eles fumavam heroína, aí heroína falsificada. Era heroína, mas era heroína pior, que tinha muitos compostos tóxicos. Ele tinha uma substância, o IPPP, que é altamente tóxica e tem uma predileção pelos neurônios dopaminergicos. Por isso que esses jovens desenvolveram a doença de Parkinson em torno de 20 anos, e numa região.
as toxinas e as toxinas ambientais, os pesticidas. Viram que também alguns agricultores desenvolveram impactos, nem todos, mas alguns podem desenvolver com essas toxinas, alguns inseticidas ambientais. Okay? Então, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, tem alguns desses inseticidas que são proibidos, no Brasil não. Então, a dona de casa usa muito na jardinagem esses compostos que podem, fazer uma das soluções genéticas, pode desenvolver. Então, o arsenal de apelos para o tratamento dessa doença não é muito grande. Okay? Então, para a doença do Alzheimer, os inibidores da acetilcolinesterase, que vai aumentar o suporte da acetilcolina, beleza, pioglitacilamina da insulina. Os antagonistas, eu falei que tem uma citotoxicidade muito grande, então você bloqueia com um antagonista colinérgico. Os pacientes os efeitos colaterais são muito grandes, cara. Você bloqueia a via, né? O glutamato é envolvido em muitas vias fisiológicas, tá? Mas ele pode ser usado também. A rotina é usado junto, né? Para revestimento seria o protocolo, né? E tem a veterinária, que eu falei, que é a grande diabetes, né? Ela foi lançada há poucos anos. Até nos Estados Unidos, o valor dela é muito alto. Um custo anual caríssimo. Tá? Para chegar a gente aqui no SUS, né? Vai ser levado mais de 1 anos. Então, até nos Estados Unidos, o custo dela, inclusive reclamaram, eles conseguiram baixar, mas é um custo anual muito grande do tratamento do veterinário. E o mecanismo? O mecanismo de ação é o hormônio. Então, ele vai se ligar no aberto e vai precipitar o aberto. Tá? Mas ele se precipita antes. Antes dele ser ferido, a circulação, o que é que ele faz? Se precipitar nos vasos. Se precipita nos vasos. Tá? Então, começou a aparecer microhemorragias dentro cerebral. Então, você não vai usar, mas depois do tratamento. Porque ele foi provado teoricamente muito rápido em relação, né, aos outros. Não tem tantos estudos há 10 anos os pacientes, porque daqui a 5 anos, né? Mas aí começou, né, que tinha esse efeito colateral. Já tem, depois da nome, ela foi tirada do mercado, a empresa investiu milhões, tirou, mas colocou de novo, e ela está ali, aí já tem um composto mais novo que parece que está dentro do efeito colateral. Então, esse seria o arsenal. Olha, você está dizendo, para parte, se você não tem, o que você faz? Você está falando de dopamina e você vai dar uma droga, um tradução da dopamina, que é a lidona. Você dá lidona junto com a carbidopa para diminuir a parte periférica, né? Diminuir a perda periférica, então é o tratamento padrão. Você pode dar também, você vai dar um agonista colinérgico, a porfina. Você pode dar os agonistas, né? Da colinérgica, a porfina, a colite, você pode dar isso. Então, você vê o tratamento padrão, é isso. O grande problema é o quê? Depois de 8 anos do paciente estão, além da degeneração continuar, nenhum desses tratamentos inibe a degeneração. Tá? Eles podem melhorar a qualidade de vida do paciente, porque você vai ter, né, um neurotransmissor que está falando. No caso da dopamina, o médico vai começar a aumentar a dose, porque o neurônio, ele dobra, teria que ficar chocado. Né? Quando vai ficar na frente sináptica. Ela tem que ser estocada, transformada para dentro. E você vai soltar mais coisas. Mas uma degeneração neuronal, quando você toma a L-DOPA, ela fica ali o fenômeno de, né, o L-DOPA, é muito rápido. Agora que ela vai durar 2 horas ou 3, dura só 1 hora. Então, você vai aumentar a dose. Quando você aumenta a dose, você faz o quê? Você deixa mais dopamina ali na fenda que não vai ser recaptada, porque não tem. Hoje é estocado, não tem mais neurônio. Aí você começa a ver os efeitos que é o causa de cinesia. Né? O tremor, ele estava no estado de cinesia, e você começa a desenvolver a cinesia. Isso seria, depois de 8 anos, começa a aparecer os sintomas, né, do tratamento
além de deixar muita dopamina na pedra, também aquele, porque a dopamina se oxida e ela fica, né, com metabólicos tóxicos, tá? De estresse reativo. Então, ela piora o estresse oxidativo também, se tiver. Ele dorme demais. E também, viu que um dos efeitos da cinesia seria por causa da neuroinflamação. Então, o excesso de dopamina vai causar uma neuroinflamação. Então, aí eu tenho uma pergunta. Se até agora, depois de anos e anos, não tem um tratamento, será que os próprios naturais ou moléculas derivadas de próprios naturais poderiam ser uma ajuda terapêutica no tratamento dessas doenças? Tá? Então, é isso que a gente estuda. Então, a gente estuda moléculas de origem natural que possam ser usadas pelo menos como adjuvantes. Né? Então, o que a gente preconiza? Melhore a sua alimentação, mais, né? Flavonoides, terpenos, terpenos na sua alimentação, para a gente, né? Diminuir essa progressão dessa doença. Por que eu digo isso? Flavonoides, terpenos, por quê? Porque eles são uma delas nada a ver, tem muitos toxinas, elas são antioxidantes. E são anti-inflamatórias. Então, uma das causas do seria a neuroinflamação e o estresse oxidativo. Então, se você melhora a sua alimentação, aumenta mais com antioxidantes e drogas anti-inflamatórias, então, seria cuidar. A gente, né, eu vou mostrar só algumas momentos que a gente já trabalhou. Então, o chá verde. Né? O chá verde tem grande concentração de catequinas. Então, as catequinas são os principais constituintes das doenças, então, e 70% do peso seria muito, tem muitas catequinas. Né? Tem várias catequinas, catequina, tá? É um família de Deus. Então, um flavonoide polifenol. Cada xícara de 200 ml de chá verde contém aproximadamente 200 miligramas de catequina. Hoje, muito tome mais chá verde, pelo menos 2 vezes ao dia. Eu não vejo fazer muito bonito, não quero me dar um problema, gasto deixar. Mas o chá verde, além de emagrecer, né? Então, pode levar. Eu pensei na sua saúde, anti-carcinogênico, anti-inflamatório, antioxidante, anti-diabetes, anti-diabetes. Anti-diabetes seria bom, né? Para a rosa. Antipatensivo e neuroprotetor. Vírus aqui tem um estudo que a incidência de acidente vascular cerebral é menor naqueles que bebem mais de 5 xícaras de sabendo, porque o estudo tinha que tomar 5, mas eu acho que é bom, é demais. Tá? Então, e essas substâncias também que melhoram a função do cerebral vai melhorar. Claro, na tendência, tem muitas vezes, o mais velho tem muito micro, né? Isquemias muito fortes, pequenos, então, se tiver um aumento, né, da vascularização cerebral, é muito bom. Por isso que a girobilol é muito bom. Então, esse trabalho, né, que feito pela minha aluna Daniela Teixeira, então a gente usou um modelo de Parkinson, tá? Se eu for um modelo, quer dizer, o rato tem Parkinson, o rato tem Alzheimer, o rato tem depressão. Até o pessoal dizer que depressão é difícil, agora no rato, quer dizer, olha, eu estou com depressão, tá? Então, ansiedade, então, os modelos, gente, os modelos não são assim, né? Você vai escolher um modelo que seja o mais parecido, que apresente os sinais e os sintomas da doença. Esses são os modelos de construção. Tá? Então, eu vou buscar um modelo que, se você é uma doença de Alzheimer, por que você vai buscar um modelo? Que você deixe o animal com déficit menor. Tá? Então, você vai buscar um modelo que dê, no caso do caso, só um peso na dopamina. Você vai buscar um modelo que dê neuroinflamação. Você vai buscar um modelo que tenha depósito de alfa-nucleína. Depósito de aberto. Então, a gente escolhe modelos, muitas vezes, a gente vai ter que escolher vários modelos, porque nem todo vai mostrar todas as características da doença. Tá? Então, os modelos, o ideal seria um modelo de progresso de Parkinson, o quê? Seria primatas não humanos. Porque o primata não humano vai desenvolver parasinesia, alteração postural, no todo. Tá? Mas é quase impossível no Brasil, acho que tem 300 de primatas não humanos. Então,
né? A gente faz com nato, mas já sabe que não seria o modelo da. Então, a gente faz, né, um animal com ele parkinsonismo, com parkinsonismo, mas que tem os sinais e sintomas. Então, quanto mais sinais e sintomas da doença ele tiver, melhor. E se ele responder a farmacologia, ele é melhor ainda. Então, às vezes o modelo, você dá para um outro comportamento. Às vezes tem um modelo só de farmacológico, mas o substrato da doença não está envolvido. Então, o melhor modelo é que eu tenho, digamos, uma perda do neuroamnésico, eu tenho a neuroinflamação, eu tenho a vacina e como eu posso finalidade melhor. Então, isso seria, né, o modelo. Né? Então, a gente usa uma vacina 6 graus de família, que ela não atravessa a barreira, a gente já direto misturado, tá? Mas lembra que eu falei do PPTP, aquele que joga da Califórnia, usaram? Ele é um modelo ideal. Ideal no sentido que ele dá muitas características da cultura da doença, mas ele é muito tóxico para o estudante. O animal já libera muito na urina o substância tóxica, o MPP. Então, ele teria que, se você fazer uma capela, uma proteção IP12. Então, além de ser muito caro. Então, o IPTP é bom os laboratórios usam por isso. A gente usa 6 hidroxapamina, que ela entra no transporte, bate, e ela liga a cadeia mitocondrial, complexo mitocondrial. Tá? Vai ser na cadeia 1 ou 2, e ela causa um estresse oxidativo muito grande, né? E uma destruição dos neurônios. A gente já tem resfriado e tem uma degeneração retrógrada neuroestrutural. É um modelo muito robusto, um modelo muito bom. Então, você enxerga em quase todos os animais, digamos, de 20 animais, 19 desenvolvem os sinais da doença. Então, é um modelo muito bom. E a gente está colocando aqui 10 e 30 miligramas mais 14 dias. O que a gente viu? Nós temos um teste, é um desafio que a gente dá com a pomorfina. Como a gente só desenhado, a gente dá com a pomorfina, a gente faz rotações contralaterais da pressão. Então, uma lesado, né, a gente vai medir o número de rotações contralaterais quando eu trato uma catequina e diminui o número de rotações. Certo? O que é que a gente viu? Foi ver se tinha alterações motoras, né, na anulação do animal, se ele diminuir a atividade da motor lateral ou ele ficar de pé. Os pacientes com Parkinson têm muito problema na postura, né? Eles têm problemas musculares. Tá? Então, nesse modelo, a gente olha o rio que ela não ficar em pé sem as patas. Né? Então, a gente viu que quando as 6 graus, o animal diminui o rio e quando eu trato a catequina, ele melhora. Vamos ver se tinha perda de neurônios da papinética. Então, marcava uma tirosinha, a gente conseguiu calcular, seria a primeira enzima da síntese, tá? A dopamina. Então, no animal normal, tá? A gente olhou, a gente olha o estigado e olha a substância nele. Tá? Então, quando a gente trata com a droga, com a 6 hidroxapamina, a gente vê uma destruição, né? Uma diminuição do marcador da tirosina da e quando eu trato com a catequina, eu tenho um aumento significativo. Não consegue chegar a 100%, mas a gente tem uma proteção neuronal muito grande com o marcador da tirosina da Aí a gente foi ver o quê? Vamos ver se o animal tinha déficit normal. Então a gente usou um teste aqui, para a memória de trabalho, a memória de duração, que é mais, né? Músculo pré-frontal, ele tem uma diminuição e quando eu trato com a catequina, não dobra. Estresse oxidativo. O GSH é uma enzima, né, que ela diminui o estresse oxidativo. Então, quando você tem um estresse, essa enzima é consumida. É uma forma de proteção. Então, ela tem uma diminuição na doença e quando eu trato com a catequina, ela é menor. Vamos ver a concentração de dopamina. Das 6 hidróxidos. Dá uma diminuição de dopamina e de neuroepinefrina, tá? E quando eu trato com a catequina, eu restauro pelo menos
significativamente eu tenho um aumento, tá? Tanto da maior adrenalina como da dopamina. Pronto. E agora? Que tal tomar mais café? Mesmo que vocês tomassem mais chá verde, tá? Mas agora eu também estou dizendo que vocês tomem mais café, tá? 4 xícaras por dia seria o ideal. 4, digamos 3. 80 miligramas, 3 xícaras de café por dia seria o ideal. Também não se deve tomar mais do que isso. Por quê? Porque a pessoa vai ficar ansiosa, né? Ele é estimulante do sistema nervoso central. Né? Aí a pessoa diz, mas aí eu fico com gastrite. Eu disse, melhor ter gastrite ou ter Alzheimer? É melhor ter gastrite, que gastrite tem cura, né? O Alzheimer passa. Então, não tem problema. A minha pergunta, quando tem de café no café instantâneo, né? Quando é que tem de cafeína? Porque também tem que ver isso. Né? O café não só tem cafeína, né? Tem ácido clorogênico, que é maravilhoso, tem outras substâncias. Né? Então, quanto mais você queima o café, você vai perdendo peso solar. Tá? Então, nós aqui usamos o café muito queimado, né? A queima nossa é muito grande. Então, a gente está perdendo um pouco. Importante isso não tem o ácido clorogênico. Então, quanto mais você usa o café, né? Mais queimado, né? O ideal seria o grão verde. O grão verde, a ninguém aguenta, que é muito amado lá, o pessoal da Turquia, eles tomam café muito, para queimando leve. É o ideal. Tá? Então, eles têm mais ácido clorogênico, seria no grão verde mesmo. Então, quanto mais você queima, mais você vai perder. Bastante. O xadrez tem cafeína, 28 miligramas, não capaz de cola tem também. Champanhe, 47 miligramas. Aí o café expresso 60. O café claro. Aí assim, o professor da claro gosta de café claro. Então ela tem mais informação, né? Você tem mais depois o meu, eu gosto muito do café expresso. Tá? Também o pessoal toma uma cápsula de cafeína, né? 200 miligramas, tem um comprimido de 200 miligramas. Tá? O energético é 80 miligramas. Então, tem energético que tem 120 miligramas. É uma boa dose de cafeína. Aí, pensa aí, você tomando, já até apareceu ter uma cor que ele comeu 5 latinhas de energético. Uma caixa. Aí o que aconteceu? Ele usou uma justificadinha imensa. Ele quis se internar para normalizar o coração dele. Então, né, o energético tem bebida. Porque, né, você passa uma noite, o uísque e cafeína, o uísque para. Né, a cafeína não está passando, aí você acaba, às vezes você mascara o efeito do álcool. Você está com muito álcool e está tomando muito energético e não vai sentir os efeitos. Você pode estar ainda com fome por causa disso. Então tem que ter cuidado. Pois é, cafeína, estimulante do sistema nervoso central, antioxidante, anti-inflamatório, neuroprotetor, e ácido clorogênico, que é o composto pelo café. Mantém o metabolismo da glicose, então ele é muito bom, né? O pessoal tem diabetes, todo mundo tem, antioxidantes, antioxidantes, e anticorpos. Aí, né? Aí a gente pode estudar os modelos, no modelo de Parkinson e no modelo de Alzheimer, se a cafeína é o mesmo nosso clorogênico, tá? Então, mecanismo já se sabe, né, da cafeína. O antagonista é o efeito da adrenalina, por isso que ele é tão excitante. Porque a adrenalina causa sono, a adrenalina inibidor do sistema nervoso central. Então, ele é o receptor da adrenalina, astronomicamente organizado, ele é específico. Mas o organizado está muito envolvido, né, na diminuição da dopamina. Então, quando você bloqueia a sinalização com a dosar, você melhora o aporte de dopamina. Então, ele é um time. Então, ele tem outros efeitos. A cafeína tem outros efeitos. Aumenta a liberação de dopamina, inibe a liberação de glutamato e inibe a ativação do microbioma estabial. Então, ela diminui a neuroinflamação. E ela também diminui, porque o receptor parece que está envolvido com a mente do depósito de água se não tem. Então, ela diminui o depósito de água se não tem.
É por isso que a cafeína é boa. Então, a gente já tem estudos clínicos de cafeína, a gente tem muitos. Tá? Tem dezenas de estudos mostrando que quem toma, né, e da coisa que quem toma café, tem uma menor probabilidade, né, de ter doenças hepáticas. Então, isso já tem estudos com grandes populações, estudos que acompanham os pacientes, geralmente pacientes idosos, né, 10 anos de acompanhamento e viram que realmente ela tem, né, estudos clínicos, é difícil, né, os estudos com pacientes da doença, são doenças, vira fazer estudo clínico que acompanha pacientes 10 anos, pode até ter, mas esse estudo é com bem poucos pacientes, é muito caro o estudo desse, né? Então, se baseiam muito nos estudos epidemiológicos, e tem muitos estudos epidemiológicos que dizem, tá? Esse aqui foi um estudo, ó, 112 mil participantes, é um estudo muito grande, né? E viram, né? As formas de gestão foi avaliada no início do estudo e foi acompanhada por essa, que foi chamada por 2007, e viram que a incidência dos casos desse grupo que tomava cafeína era muito pequena para a grande população. Tá? Então, vocês fazem esse grande estudo, prospectivos, de homens grandes, é consistente, perfeito, toda a gestão de cafeína, a incidência da doença. Aí nós somos aqui mais um grupo, né? A Luciana, que agora é professora, ela mostrou, naquele mesmo meio da ciência da dopamina, que a cafeína protegia os animais, tanto dos danos mecânicos, como aumentava o suporte de dopamina e de noradrenalina. Então, realmente, ela tem uma comparação experimental. Aí agora vamos ver a memória. A memória também tem estudos epidemiológicos, né? Mais difícil ainda, por causa da doença sabe, né? A progressão mais lenta, mas tem estudos de pacientes com demência leve, né? Poderia ser uma demência mesmo de Alzheimer, outros tipos de demência, né? Mas tem vários estudos, esse aqui foi um estudo, né? Que ele comparou o chá, cafeína, no risco de desenvolver a doença, eles viram, né? Que diminuiu a incidência, né? O risco de ter doença e ter doença de Alzheimer quando se toma café. Isso é dois grandes estudos, esse é bom, porque ele viu os marcadores e viu que tem uma diminuição, né? Do aberto e da, né? Ele viu a aberta, ele viu mais. Ele viu também, ele ajustou, viu quem tinha o apoio, né? Quem tinha apoio já era, né, um risco genético. Mas ele viu que os biomarcadores da doença de Alzheimer diminuiu também quando você toma a cafeína. Aí a gente vai ver, né? Então, esse estudo aqui, a defesa da Jéssica, de doutorado, ela testou a cafeína na soja. Aí a gente usou o modelo do diabetes tipo 3. Né? Nesse modelo, a gente fazia o quê? A gente dava substâncias tetracotocina que prejudicava ou bloqueava a sinalização da insulina. Então, nesse modelo, você tem diminuir, porque também é claro, né? A glicose pelo bicho 1,3, mas ele, a esteroxina, ela entra pelo transportador de glicose 1,3 e vem aqui e bloqueia toda a sinalização da insulina. Tá? Então, você tem o quê? Uma curva diabética, uma curva hiperglicemiada e uma amostra humana. Então, esse é o modelo que a gente está usando. É um modelo, né, de um diabetes tipo 3. A gente bloqueia a sinalização da insulina. Então, a gente viu, os animais têm uma perda na memória, assim que a gente, né, estudou dois tipos de memória, a gente sempre estuda quatro tipos de memória, porque as memórias, dependendo do tipo, elas são várias, né? Você tem uma memória espacial, que usa muito importante, é uma memória de trabalho pré-frontal, que é uma memória passiva, que usa o sistema límbico. Então, são vários tipos, por isso que a gente usa para três a quatro modelos que a gente vai investigar uma substância. Então, na memória passiva, você tem uma memória com a cafeína, melhorou a memória de reconhecimento do objeto, melhorou aqui. Tanto com a memória como com 24 horas, ela melhora a memória de reconhecimento do objeto. A cafeína, nesse momento, tem uma diminuição dos marcadores de estresse oxidativo
através de um marcador de algoritmo, uma ferramenta, aumenta, né, tanto no córtex como no hipocampo, aumenta o nitrito, tanto no córtex como no hipocampo, quando eu trato, eu tenho uma diminuição. Aqui, a gente foi para a informação. Então, o marcador GFP é um marcador que ele se divide quando tem astrócito ativado. Então, vai haver astrobiose. Então, primeiro aumenta a astrobiose e aumenta a microbiose. O imuno é um marcador de micróbio ativo. Então, toda ativa aumenta esse marcador. Então, a gente está vendo aqui no aumento da marcação do GFP, como do rico. Então, o modelo causa astrobiose, causa microbiose. Quando eu trago para a cafeína, eu diminuo. Muito bastante essa, né, inflamação. Aí, vamos ver o nosso colágeno também. Se tem um café, tem, né, majoritariamente cafeína e ácido, vamos ver o ácido colágeno. O ácido colágeno é o ácido fenólico, tá? Encontrado em várias coisas que eu falei, grão de café, maçã, pera, o cachorro, tem vários vegetais que tem ácido colágeno, tá? O pessoal toma muito na academia, porque ele é termogênico, ele já tem algumas apresentações, né? Que pode usar. Nosso colégio, antioxidante, ele auxilia no sangue, anti-inflamatório, diminui os lipídios sanguíneos, ele é muito bom, porque isso diminui a hiperlipidemia. Até a Jéssica viu, usando o nome dele, a gente está com o ácido colágeno de 5 mg por grama durante 26 dias. E já está usando para jogar assim, e já estamos usando diretamente no PPI. Por quê? Tecnicamente, ela causa diabetes. É um diabetes tipo 2. Mas a gente não queria que o nosso irmão tivesse diabetes. A gente, né, não injeta muita célula ventricular, ele não desenvolve diabetes. Então, ele fica com a resistência à insulina, mas só no cérebro. Então, vamos ver as memórias. A memória de reconhecimento está muito ruim aqui quando eu trato, né, passo para eu melhoro. Tanto na hora como no 24, a memória agressiva e a memória espacial. Então, uma das coisas que o paciente tem que usar, ele se perde muito, né? Ele consegue, ele vai perdendo, ele se perde dentro de casa, se ele sair na rua, ele não consegue voltar. Se ele se mudar, ele não consegue mais lembrar de dele, não. Às vezes ele pode ir lá para onde ele nasceu, num bairro que ele morou mais tempo, mas se mudar ele vai, ele pode se perder. Então ele tem um problema na memória espacial que depende de um problema muito grande. Então a gente faz um teste que o animal tem que descobrir onde está uma plataforma, ele aprendeu onde está uma plataforma submersa e ele tem que nadar diretamente naquela plataforma. Então a gente vai ver o tempo para achar aquela plataforma que está submersa, ele não sabe. Ele sabia que ele aprendeu quando ela estava. Aí depois a gente, né, tira a plataforma e ele tem que passar mais tempo no local onde estava a plataforma. Então ele fica 5 minutos nadando ali no quadrante onde ele sabia que tinha uma plataforma. Tá? E aí a gente vai medir a velocidade com que ele chega lá, o tempo que ele passa. Então a gente avalia, né, a memória espacial. É um modelo muito bom, muito robusto. Vamos ver a astrobiose, muito grande aqui, né? A gente já tinha mostrado. E quando eu trato com o ácido colagênico, eu diminuo tanto a astrobiose quanto a microbiose, que é a marcação sobre total, né? Quando eu trato com ácido colagênico. A morte neuronal, tem uma morte neuronal grande aqui, na área CA3 do hipocampo, a área CA1, no giro petiano. Quando eu trato, eu consigo. E o fator de crescimento pode bater dentro de vida que estava diminuído, né? Os pacientes têm uma diminuição do PDM e a gente viu que quando a gente trata, essa apresentava a diminuição do PDM e quando eu trato, eu consigo aumentar o PDM nesses neurônios. Ok? Bom, aí aqui o respiratório, né? Para eu dizer, ponto na vida, espera, nem tanto cuidado com algo. Tá? Mas você pode tomar um suco, né, das uvas vermelhas, e mais respiratório. Já te mostraram que ele melhora muito a circulação cerebral.
Tá? Mas ela tem um efeito, né? Antioxidante, anti-inflamatório, anti-apoptose, protege os neurônios e diminui a expressão da alfa-cisteína. Tá? Então a gente vai ver se nesse modelo, tá? Ele até a orientação hidroxapamina, então a gente melhora os grandes motores, aumenta as hormoninas, aumenta os transportadores da proteína e diminui a cortisona. Aqui eu trabalho para uma palma, a nossa pós-volta agora, então ela mostrou que o resveratrol realmente tem um efeito muito bom. Tá? Aí ela também, a gente, eu falei que 10 anos antes de desenvolver a doença, né, já tem alguns sinais e sintomas. Então, ela prevê se um comportamento depressivo, sem déficit cognitivo e déficit olfatório. Então, esse modelo é bom que o animal fica com déficit olfatório. Então, o que a gente viu? O animal diminui esse comportamento depressivo, né? Sim, que ele tem, os déficits melhoram, os déficits cognitivos, e também melhoram os déficits olfatórios. Então, o animal, ele tem uma preservação normal com o ambiente familiar que ele tem. Quando ele tem um déficit, ele não tem uma escolha, né, do ambiente que ele já fica a caixa dele com cheiro. Então, quando a gente trata, ele melhora, tá, o comportamento familiar. Vamos olhar a informação. Citosibema, marcador de microorganismos, GFAP e gastrócito, e carnocino beta e COX-2 são os marcadores da inflamação, esse desse. E nós vamos diminuindo bastante aqui a interleucina beta, a ativação da COX-2, tá? Além de diminuir o GFAP e marcação de finalmente a gente foi estudar agora a espirulina não é um composto né, isolado no oceano bactéria. Não sei se vocês já viram a espirulina, a aspira, né, do cheiro, microorganismos, o vírus sendo bactéria. A unidade natural dela, né, tem muito aqui na Beira Mangueira, mas tem mais locais que tem fazendas que tem espirulina, tá? Quando ele está se tornando um alimento seguro, né, ela é usada e faz como componente alimentar. Estou falando alimentar. Mas já fizeram ensaios do cérebro, né, do estado de espirulina por 2 semanas, melhorou o desempenho cognitivo de doses para tendência nova melhorar. Então, a espirulina. Eu acho que grande parte da espirulina é que a gente fica com cheiro de peixe. Tá? Não tem cheiro de peixe, é um cheiro assim de água. A gente sua com o seu diabo. Mas ela é muito boa, você não se importar com isso. Tem muita coisa, ela tem muitas vitaminas, né? Ela tem um suplemento muito bom, né? De proteínas, mas ela tem vitaminas, mas ela tem, né? Os pigmentos, o que faz, né? Os pigmentos dela é que tem um efeito bom, né? Muito bom. Eu acho que aqui o trabalho da Juliette ela tratou os animais com a espirulina e ela usou aqui, eles melhoram aqui, né? A melhora do trabalho, a memória aqui, né? A Luísa, ela vai que a gente usa para terminar o trabalho, melhora o reconhecimento do objeto, o estresse oxidativo diminui, então tem um efeito muito bom, tanto no córtex pré-frontal como no hipocampo. A atividade ascendente comercial, então, quando inicia a atividade da enzima, melhora a ascendente. Então, isso que perfeito para o depois dela. Animal. Efeito neuroprotetor, importante aqui. Quanto número de células viáveis e diminuir a neuroinflamação. Tanto no hipocampo, aqui, tanto o GHB quanto o e concluímos aqui, terminando tudo isso, que os processos fisiopatológicos são multifatoriais. Então, né, não é só uma vez que está acontecendo no desenvolvimento dessas doenças neurodegenerativas. Tá? Então, estudos das doenças e sugere que os estados compostos ativos isolados de plantas, né, que atuam em muitos órgãos, possam ser mais efetivos.
Então, muitas mulheres de origem natural, como os lavadores, alfeirões, altarões, ficam sendo apelidos aqui que pela feminina, atua não apenas na vida, mas também muitas vezes apresentando efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e anticoagulatórios, e sugere que sejam uma direta para a prevenção ou como adjuvante do tratamento das doenças neurodegenerativas. E nós perspectivas. Aí vem a pergunta, por que naquele outros compostos naturais mostram eficácia? Né? Os estudos de compostos naturais são muito poucos, tá? Em populações muito pequenas. Mas os estudos podem ser, vários agentes são difíceis de transpor a barreira hematoencefálica. Então isso seria um grande, né? Um grande problema. Se vocês olharem, as mulheres às vezes são muito complexas. Tá? A dosagem terapêutica pode produzir toxicidade celular, levando a efeitos colaterais graves, e as comorbidades associadas, envelhecimento, obesidade, hipertensão, diabetes, os pacientes apresentam. Não é muito claro, porque o meu animal, ele tem a obesidade, ele tem a mesma linhagem, ele se alimenta iguais, então é muito mais fácil controlar os tipos do que um paciente que vai vir com idades, com comorbidades diferentes. É por isso, muitas vezes, que quando chega na clínica, não tem sucesso. Tá? Então, assim, superar essas barreiras é o nosso grande desafio. Eu quero agradecer aqui, né, a minha equipe, né, o grupo de Neurociência e Comportamento, e muito obrigado por tudo. Agradecer a professora Jeane, a gente abre espaço para algumas perguntas aqui. Flavinha. Parabéns, Jeane, pela excelente apresentação. Eu fiquei pensando quando você usou o seu modelo, né, de Bengue Freitas, uma resistência insulínica mais radical, né? Sem uso de diabetes no animal. E aí, se você translar isso para humanos, né, seria o quê? A partir de qual momento, quando essa glicemia, o paciente é tipo um pré-diabético, e pela glicemia de 100, 125, seria aquele paciente que teria essa resistência insulínica cerebral? O que você acha? Não, eu acredito que ele já esteja com a resistência cerebral. Agora você não consegue ver como você vê na periferia, né? Não tem uma... Mas eu acredito assim, se você já é um pré-diabético, se você melhorar a sua alimentação com esses polifenóis de sexo, seria ideal, né? Você tentar diminuir essa resistência insulínica. Mas exatamente saber quando, se ele já está com ela, eu acho que não. Mas geralmente essas doenças se desenvolvem, né? Você tem essa resistência muito antes do que aparece o sintoma. Você só vai levar o seu idoso quando ele já está esquecendo muito é com você. Né? Então, se tiver diabetes, já é bom você cuidar, né? Melhorar a alimentação para isso. Bom. Mas é importantíssimo ver isso, porque você só pensava no aberto. Né? Eu acho que tem uma coisa antes do aberto. Para o aberto começar a se depositar, tem que ter tido alguma coisa. Então, eu acho que a sinalização da insulina é importante para não ter esse depósito. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Bom, em relação à questão da barreira hematoencefálica, né? Caso, do ponto de vista experimental, se faz a administração direta, né? Meio e uma câmera. O que você consegue divisar na literatura de alternativas que eventualmente consigam suplantar essa barreira? Mas, na verdade, Os animais foram tratados via não. Não foi via ICD, foi a droga, a neurotoxina. Tá? Mas o tratamento por hora, porque não tinha sentido tratar, eu nem consegue, eu nem conseguiria tratar. Mas a sua pergunta é essa. O que é que vi? Por que é que às vezes uma molécula complexa, a curcumina
o caminho é muito complexo. Como é que ela chega lá no céu? Então, acha que tem transportadores que botam o hormônio, o CSP para dentro do cérebro. Tá? Ela não consegue descer a carteira, mas teria transportadores. Então, eu acredito que quando ela se quebra, os metabólicos possam ser mais solúveis possivelmente. Mas seria isso, o grande problema seria dos comportativos é chegar no cérebro. É como um tratamento periférico, não. Mas acham que eles fazem biofarmacocineticamente que eles conseguem chegar lá. Então, deve ter transportadores que transportam essa molécula para dentro. Porque ela só consegue entrar mesmo se tiver um carro. Tipo a pedra pequena, ela só sei se tiver uma pedra na barreira. Então, se já tiver uma lesão, uma neuroinflamação, pode ser que tenha quebra da barreira, então ela consegue. Mas seria grande coisa o quê? Hoje em dia é você fazer formulações, lipossomos, fazer não formulações para poder conseguir entrar. Então, hoje em dia, a parte da indústria é fazer muito formulação. Alguma pergunta a mais, pessoal? Doutora, nesses estudos foram vistos se o contínuo frequente desses protetores trariam muitos efeitos adversos? Com a cafeína, o que é que dose muito grande de cafeína poderiam ter alguns efeitos, né? O pessoal fala muito da ansiedade que a cafeína causa. Tá? Então, se você tomar, né, o que se pretende teria 3 xícaras. Né? Então, você tomar 5 xícaras, você pode ter efeitos de ansiedade, gastrointestinal. Então, seria o problema, não seria esse. Né? Não tomar demais, mas vírus tem que tomar. Aí, o que acontece na clínica? Quando o paciente chega com 60 anos, aí ele deixa de tomar café. Porque eu tenho muito problema gastrointestinal. Quando era para ele tomar mais café. Então, os países do Oriente, o pessoal preso toma café até 96 anos, né? E nos países mais ocidentais, não. A pessoa deixa de tomar café quando era para tomar mais café. Por causa de outros defeitos. Entendeu? Mas a cafeína, né, não é tóxica, açucarogênico, licopeno, espirulina, nada deles. Claro que tudo, a toxicidade depende do exagero, né? Mas eles são bem seguros, né? Para ser usado como nutracêuticos, eles seriam, né? Melhorados, eles seriam bem seguros. Para ser tóxico, você tem que tomar assim. A toxicidade, às vezes, você tem que dar 2 gramas que a gente faz de toxicidade e o animal não tem toxicidade, então ele é bem seguro. Mas olha, o chá verde ele tem que ter cuidado, porque ele pode dar, né, pessoal, tem gente que tem muita intolerância a gás, tomando muito chá verde. Quando você está sangrante, às vezes o pessoal compra um chá verde e bota assim, na xícara sem controle, sem saber a medida. Então tem que ter cuidado. Mas a concentração mínima suficiente para proteger Ele é assim, chá verde, e nem emagrece. Você não precisa. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, a gente queria agradecer também a contribuição da nossa irmã Lucélia, por ela ter promovido aqui as fichas de frequência, e a gente espera que vocês possam utilizar o QR Code para indicar a presença de vocês na atividade. E também a gente não conseguiria realizar essa atividade sem a ajuda costumeira e muito disposta do nosso querido Eduardo na filmagem, que permite, inclusive, a gente colocar depois isso no YouTube para que vocês possam acompanhar. Na página do PPGC tem um banner. Na página do PPGC tem um banner que tem palestras e aulas, certo? Então, toda palestra, toda aula que tem gravação do Eduardo ali, está disponível lá no site.
Não é disponibilizada assim de imediato, porque ela passa pelo tratamento, mas é disponibilizada, todas estão lá. Tá certo? Um bannerzinho. Se você entrar na página do PG, você tem o menu e tem do outro lado os banners. Aí você olha lá a palestra de aula. Tanto tem a gravação, como tem a apresentação. Certo? E outra coisa que eu ia falar, professora, porque assim, eu falei para o pessoal no início, porque eu sei que a gente todo semestre está oferecendo tópicos 1, tópicos 2, alternando. Aí o que é que acontece? Principalmente o pessoal do doutorado, eles acabam não conseguindo mais se matricular. Porque não dá para você fazer matrícula, já tem aproveitamento dentro do sistema não deixa. Aí o que eu falei para eles, que, no caso, para os alunos do PPGCM, não posso dizer para os alunos do programa, né? Que eles possam cursar com um aluno ouvinte, que a gente faz aproveitamento de acreditação. Desde que eu mande o trabalho para o senhor, se eu passo para mim as notas, a gente tem a frequência aqui, tá certo? Aí, se não conseguir se matricular, mas com um ouvinte a gente aproveita. Os outros programas aí eu não sei. A ideia é que seja na terceira, mas aí depende dos fundos do vento. Aí vocês colocam lá. Sim, toda vida eu coloco lá. Eu estou colocando no teatro, mas eu coloco no Instagram. Tá sempre no Instagram, tá tudo lá, tudo que eu aqui tem. É PPGCM. PPGCM está aí do UFC.